Seja bem-vindo à quinta aula do curso. Meu nome é doutora Ana Priscila Soja, eu sou médica endocrinologista especialista em saúde da mulher, hormônios e menopausa. Hoje o assunto é sobre as mudanças invisíveis que acontecem na mulher anos antes da menopausa e que muitas vezes a gente nem imagina que está acontecendo no nosso corpo. Não é incomum eu escutar de algumas mulheres que elas não tiveram nada durante o climatério e menopausa, que não tiveram nenhum sintoma, que elas não passaram por essa fase. Mas quando a gente vai conversar de forma mais detalhada com essas mulheres, a gente percebe que muitas delas tiveram uma perda de massa óssea, tiveram uma perda de massa muscular, tiveram alterações cognitivas e de memória. Então, muitas vezes a gente faz uma referência à menopausa aos fogachos, que vai ser o tema da próxima aula. Mas a gente esquece que existem muitos outros sintomas que também estão relacionados à queda dos nossos hormônios, como, por exemplo, a alteração de memória, que é o nevoeiro mental, o zumbido, alterações de palpitação e formigamento, queda de cabelo, mas também algumas mudanças que são invisíveis, como, por exemplo, aumento da nossa pressão arterial, alteração dos níveis de colesterol, perda de massa óssea e de massa muscular. Então, o primeiro convite que eu faço é a gente distanciar a ideia de que menopausa e climatério precisa ter fogachos e calores. A gente entender que tem muitos outros pontos importantes do corpo da mulher e que precisam estar atentos fazem parte dessa fase. Aqui algumas sugestões que eu deixo que vocês precisam avaliar. A gente já conversou no vídeo anterior que são os exames laboratoriais para avaliar os valores de glicemia e colesterol. A gente fazer um exame de densitometria óssea para avaliar a perda de massa óssea e o exame de bioimpedância para a gente avaliar a massa muscular. Mas será que se você não está sentindo nada, você precisa ou não tomar algumas medidas de apoio nesse momento? Alguns outros pontos que você deve acompanhar após os 40 anos. Valores de vitamina D. Essa é uma fase que a gente pode sim ter uma perda de massa óssea. A gente manter os valores de vitamina D dentro do adequado e recomendado, que é acima de 30. Puxa, mas eu escutei, doutora Pri, que em um outro post de um outro médico, de um outro nutricionista, é recomendado a gente ter valores acima de 100 de vitamina D. A gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos. Geralmente a gente recomenda deixar entre 40 e 50 de vitamina D, mas valores muito altos podem aumentar o risco de intoxicação. Então, não faça uso de vitamina D sem uma orientação de um profissional, ou médico ou de um nutricionista. Outro ponto de atenção são os valores de vitamina B12. Também é muito frequente nessa fase a gente ter uma diminuição da absorção da vitamina B12 por uma alteração da nossa microbiota intestinal e também da produção de alguns fatores, como o fator intrínseco, que auxilia na absorção da B12. Então, a gente fica atenta, principalmente quando eu tenho um quadro de fadiga, de cansaço, de alteração de memória cognitiva, de queda de cabelo, avaliar níveis de B12 e também do ferro. A gente muitas vezes também vai diminuindo a absorção do ferro. É uma fase em que a mulher vai ter um excesso, muitas vezes, de sangramento no seu ciclo menstrual e deve estar atenta se esse ferro ou essa ferritina não ficam mais baixos. E aqui eu quero falar de um ponto muito importante, que é a parte cognitiva e de memória. Embora não seja uma mudança invisível, ela muitas vezes acaba se tornando invisível pelo fato de ela ser tão gradativa e uma mudança que vai acontecendo de forma tão lenta que a gente não percebe. A gente fala que a mulher tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É claro que isso também não é saudável. A gente precisa pôr limite e respeitar o nosso corpo. Mas a maior parte das mulheres, quando a gente faz um questionamento direcionado, percebem uma diminuição da sua produtividade e performance, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Muitas vezes a habilidade de formar frases, de ter um raciocínio rápido, de lembrar das coisas de maneira mais fácil, acaba sendo prejudicada com as mudanças dos nossos hormônios. E também não é só isso, existe uma tendência a ter um sono mais superficial nessa fase. E aí a gente soma
Excesso de trabalho, muitas vezes alteração dos nossos hormônios, como esse sono mais superficial, e a gente pode sim ter uma diminuição da nossa performance mental e de memória. Quando ficar atenta a isso? Quando isso me atrapalha no meu dia a dia, mas a gente escutar o nosso corpo e entrar com medidas direcionadas pode ajudar e muito a evitar essa queda gradativa que pode acontecer ao longo de anos. E aí eu conto um pouquinho da experiência que eu tenho no consultório. Muitas vezes eu escuto algumas mulheres falarem: doutor, eu não sei como eu cheguei aqui. Eu era tão ativa, eu tinha tanta memória, o meu raciocínio era tão rápido e hoje eu percebo uma mudança muito grande do que eu era. Então, a gente não precisa esperar esses 10 anos e ter uma alteração. Esteja atenta, pequenas mudanças precisam ser sim conversadas com o seu médico, até porque a gente tem várias propostas de suporte para as mulheres quando a gente vai falar de saúde mental e cerebral. Então, para a gente resumir o conteúdo dessa aula, as mudanças invisíveis estão relacionadas principalmente à parte cardiovascular, como pressão, resistência insulínica, colesterol e aumento de gordura visceral, e a saúde óssea e muscular, com perda de osso e perda de massa muscular ao longo dos anos. Não esquecer de vitaminas como ferro, vitamina B12 e vitamina D, que são muito importantes nessa fase, e ficar atenta à sua saúde mental, memória e cognição. A gente encerra aqui a 5ª aula do curso. Convido você de novo a participar do nosso canal, ativar as notificações, entender o que acontece durante o climatério e menopausa para que você possa cuidar melhor da sua saúde nessa fase. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para que a gente possa conversar e trocar mais conteúdo com você.